Mas a minha pergunta é, como você tem interpretado o seu negócio? Como está a sua base? A grande questão aqui é o como. A grande chave que você precisa pegar é... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um O Mentor Podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Toledo. Eu já estou no mundo dos negócios, conectando com grandes mentores há quase 10 anos e decidi criar esse podcast para poder trazer conteúdo de valor para as pessoas que já estão no mercado educacional, para pessoas que pretendem se colocar nesse movimento em algum dado momento ou que simplesmente buscam informação de qualidade dentro da parte de vendas, de performance, de geração de resultado. E hoje, pessoal, eu quero trazer uma temática que eu tenho visto que é um grande desafio para a maior parte das pessoas, mas elas nem sabem que é um desafio, que é vinculado a decisões intencionais na parte de produtividade, na geração de resultado. E é fato que todos nós temos 24 horas no dia. Isso é um grande clichê. Saber que você tem 24 horas, que eu tenho, que o Flávio Augusto tem, que o Bill Gates tem. Então tem alguma coisa de errado, né? E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes as pessoas elas acham que tem um problema exclusivo de gestão do tempo, mas na maior parte das vezes é um problema também de mentalidade, do como a pessoa encara o projeto que ela está desenvolvendo. Seja aquela pessoa que, por exemplo, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que muitas vezes ela já tem um negócio, ela já é uma boa profissional no que ela faz e agora ela vai começar o negócio de mentorias. E aí quando ela toma essa decisão, ela já começa falando, bom, vamos testar, vai que dá certo, né? E aí essa visão de vai que dá certo, de que deixa eu tentar, traz uma relevância e uma interpretação para você mesmo de que pô, se der certo tá bom, se não der tá tudo bem também. E, na verdade, quando você começa a encarar o negócio assim, ele já está fadado a dar errado, né? E, no fim das contas, nós sabemos também que se você interpretar ele como um bico, ele vai te dar resultado de bico. Então, a primeira visão que eu quero trazer para vocês é como você tem interpretado o seu negócio. Em paralelo a isso, para quem está ouvindo e pensando no negócio tradicional, principal, o como você tem olhado a sua dedicação de horas lá dentro. Porque se você deseja construir um negócio de milhões, você precisa criar uma estrutura a um volume de milhões. O que eu quero dizer com isso é, não dá para você achar que você vai construir um negócio de milhões se você fica preenchendo planilha financeira e hoje você é o principal profissional de vendas do seu negócio. É um grande desperdício. Então, quando a gente começa a compreender qual é o jogo que nós queremos jogar, seja num novo negócio paralelo, você olhar para isso como negócio, ou seja pensando no seu business principal, mas aprender a delegar, aprender a entender onde é o seu 80-20, onde é a sua única coisa, né? Tudo começa a ficar muito mais simples. Aí, depois que tudo isso foi definido, né? Que eu até comentei no último podcast com o Caio Carneiro, que a base de tudo é entender a intenção. É saber para onde você quer ir. A partir dessa intenção, dessa visão de futuro, você consegue começar a priorizar suas atividades. Depois que você está priorizando, aí sim entra a parte da gestão do tempo, de encaixar isso em blocos e aí sim você verdadeiramente ser produtivo. O segundo grande erro, além da questão da mentalidade, como você enxerga o seu negócio, é buscar a melhora de produtividade nas coisas erradas. As pessoas elas estão lá buscando a ferramenta de IA, o aplicativo milagroso de gestão de tempo. Mas a minha pergunta é, como está a sua base? Qual é a base da produtividade, pessoal? O grande pilar de produtividade é o como você tem alimentado o seu corpo. Quais são os combustíveis que você tem colocado no seu corpo? É aquela história, né, da Ferrari com a gasolina adulterada. Não tem como, gente. A pessoa vai lá, ela come uma bisnaguinha com margarina, um café com leite e açúcar e acha que ela está improdutiva porque falta um aplicativo. Não, falta você comer a coisa certa para gerar a real produtividade que você deseja. Então, o primeiro ponto que você precisa analisar é sobre a sua alimentação. O segundo ponto é sobre o seu sono, porque eu já tive, tá? Eu confesso que esse é um desafio, né? Eu já tive a atitude de focar muito em fazer mais
e com isso prejudicar minha noite de sono. Mas a verdade é que no médio prazo a conta não fecha. Você fica muito mais improdutivo, o seu cognitivo fica prejudicado, então não vale a pena dormir pouco para trabalhar mais. Agora é óbvio, né, gente? Pô, eu tô, sei lá, perto de uma imersão presencial que eu tô organizando. Uma coisa é você ter 2, 3 dias ali de pico, que você acaba dormindo menos e focando mais e tal. Isso é ok. Agora, no médio prazo, isso acumulado, a conta não fecha. Não só é muito prejudicial para sua saúde, como você vai ficar improdutivo. E a terceira coisa é esporte, né, pessoal? Se você não estiver praticando esporte, você está deixando muita produtividade, sabe, na mesa. Você fala, pô, mas eu não tenho tempo para fazer esporte. Na verdade, é o contrário. Se fizesse esporte, você teria muito mais tempo, muito mais produtividade. Eu te garanto isso, é comprovado cientificamente. E quando a gente olha para você como mentor, por mais que a sua promessa seja completamente diferente, seja ser um bom orador, não importa. O fato é, as pessoas elas compram no mercado de mentorias de pessoas que elas de certa forma cobiçam, no sentido de, pô, eu gostaria de ter o resultado que essa pessoa tem, eu gostaria de ser a pessoa que essa pessoa é. E a grande verdade é que se você não tiver vitalidade e boa energia, as pessoas não vão querer comprar de você. Aí depois de tudo isso solucionado, aí a gente começa a olhar para a parte de gestão do tempo. E aí em gestão do tempo eu vejo que tem alguns gargalos importantes aqui, né? Depois da priorização, do entendimento do que realmente gera resultado no seu negócio, você consegue começar a desenhar o que delegar. Então, quando você se dedica na área, por exemplo, de vendas, pô, a cada 10 reuniões que eu faço 2 vendas de, sei lá, 20 mil reais. A gente está falando de 40 mil reais, a gente está falando de 4 mil reais por hora de reunião. Aí, quando você vai preencher financeiro, o quanto que isso de fato gera de resultado lá na ponta, ou quanto que isso é substituível. Porque muitas vezes existem atividades mais de bastidor, por exemplo, pensando no negócio de mentorias, que não é que não é importante, mas tem atividades que é meio que indiferente ser você fazendo ou alguém fazendo. Por exemplo, imagina que eu preciso fazer, sei lá, um carrossel, a arte de um carrossel, ou a edição de um Reels, a edição desse podcast. Você sabe se fui eu que fiz ou se foi alguém que fez? Você não sabe. Então isso não determina, isso não influencia o meu resultado. Desde que, obviamente, você pegue um profissional qualificado, o seu 80-20 não está lá. Então aprender a delegar é extremamente importante, compreender onde que você realmente muda o ponteiro de resultado. Aí sim, a partir disso, a gente começa a definir blocos de atividade, para que você não tente fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Eu vejo muitas pessoas que trabalham com 87 telas fazendo 95 coisas. E aí é a receita do fracasso, né? Então trabalhar com blocos de horário, determinar ali períodos de hiperfoco, horário para começar e para terminar, isso é maravilhoso. Então o primeiro ponto é determinar blocos de horário, entender que multitarefa não funciona. A partir disso, você ter horário para começar e terminar a atividade. Então tem muita atividade que você demora, sei lá, 1h30 para fazer. Mas que se fosse real uma situação de você só tem 30 minutos, você executaria com qualidade. Então às vezes você gasta o dobro, o triplo do tempo numa atividade, porque as atividades elas tendem a se estender pelo tempo que você dá para elas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Distrações é muito comum, principalmente quem trabalha presencial, trabalha em escritório e tal, ter distração a todo momento. Gente, de novo, determinar bloco de horário, eliminar distrações, ter períodos ali que, você não vai desfocar. Eu confesso para vocês que por muito tempo eu trabalhei em cafés, né? Café em ambientes públicos que tem barulho. Os melhores investimentos que eu fiz na vida foi comprar um bom fone de ouvido para eliminar distrações, tá? Outra coisa que vai influenciar muito da sua produtividade, as pessoas, o ambiente no geral. Se você está num ambiente que toda hora as pessoas ficam não só te interrompendo, mas indo tomar cafezinho, aquilo ali começa a ser sua régua, né? Sei lá, às vezes as pessoas são habituadas a levantar uma vez por hora para tomar um cafezinho e acabam dispersando por 15 minutos. Se você levanta uma vez a cada 2 horas, você já fala, pô, eu tô bem, né? Essa galera aí levanta toda hora. Eu sou super focado, mas se você for para um outro ambiente de pessoas num novo nível de foco, talvez seja um péssimo, entendeu? Então você se colocar em ambientes que elevam a sua régua
é uma coisa que te ajuda demais a ser infinitamente mais produtivo. O nível de energia, com certeza, né? Então, colocar as atividades que exigem mais energia nos períodos que você tem mais energia. Então, para quem trabalha com venda, por exemplo, né? Eu trago muito aproveitar períodos de pico. Então, pô, você acabou de treinar, aproveita para mandar os áudios de prospecção, um momento que você acabou de tomar um café, que você acabou de fazer algo prazeroso, que você está com uma boa energia, aproveita para fazer a atividade de prospecção, de mandar mensagem, que isso dá muita diferença. E principalmente entender, você precisa começar pela atividade mais difícil, né? Tem um livro do Brian Tracy que chama Comece pelo Mais Difícil, ou Eat That Frog. É um livro onde ele fala que você deve começar o seu dia fazendo o que é mais difícil. Primeiro porque você já fica livre, senão você fica o dia inteiro contando aquilo na sua cabeça, que falta você fazer tal coisa. Segundo, porque você já aumenta a sua crença em você mesmo naquele dia. Então, o fato de você já ter feito algo, entre aspas, tão difícil, te alimenta a crença a continuar. E a terceira coisa é que a nossa força de vontade ela é finita, né? Então, as pessoas precisam entender que a nossa força de vontade ela não é infinita. Tem até um livro que chama Força de Vontade Não Funciona. Então, se você deixar para fazer algo que exige muito de você, emocionalmente falando, exige uma força, uma energia de ativação grande. No fim do dia, quando você já está com pouca energia, a tendência é que você procrastine mais uma vez. Então, pega essa atividade, para muita gente por exemplo, a atividade de prospecção, e coloca na primeira hora do dia. Pô, é maravilhoso. Seu dia começa, você já fez o mais difícil, já fez o que mais baliza ali o seu resultado. Então isso acaba se tornando muito libertador. E uma outra coisa que eu gosto de falar na parte de produtividade, de novo, principalmente para quem está trabalhando com venda, é a diferença ali vou trazer uma terminologia, tá? Hora azul e hora vermelha. A hora azul é a hora que você poderia estar fazendo reunião de venda, se conectando com um potencial cliente ou ajudando o seu mentorado. A hora vermelha é uma hora que não tem essa possibilidade. Então, por exemplo, né? Às vezes na sua área de atuação as pessoas trabalham em horário comercial e o melhor momento para você fazer reunião de venda é, sei lá, das 6:30 da tarde até as 9 horas da noite. Aí você vai lá e pega 7 horas da noite e tá lendo um livro. Porra, tá errado. Tá errado. Você definiu errado os seus horários, porque aquele horário era um horário de ouro. Você tá falando com quem, né, com o seu potencial cliente. Então, por exemplo, hoje eu busco centralizar muito das minhas reuniões de venda durante a semana. Por quê? Porque eu sei que é difícil de marcar com prospecto reuniões de venda no sábado e no domingo, na sexta-feira à tarde. Então eu deixo esses horários mais para as entregas. E aí eu coloco mais as reuniões de venda durante o dia. Então atente-se com relação a essas decisões de qual horário você vai colocar cada coisa, tá? E acima de tudo, né, é óbvio que tudo isso, toda essa rotina vai ser um ajuste constante, vai ser se permitir se expor, errar, buscar avançar, não tem como, não tem outra escapatória, tá? E isso nos traz até um segundo tema, eu acho que é muito conveniente de trazer, sabe? Cada vez mais eu tenho me conectado com pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que têm muito resultado, e para mim fica muito claro o quanto que as pessoas que têm rompido novos níveis de resultado são pessoas que mantêm ao longo da vida, ao longo da carreira, a atenção, o foco e o radar ligado para aquilo que as fez crescer. E as pessoas que constroem um sucesso, mas não mantêm ele, são pessoas que acabam se perdendo no próprio orgulho. São pessoas que tendem a esquecer o que as levou até lá. Por exemplo, o que leva um empreendedor, um mentor, um profissional a romper grandes níveis de resultado? Provavelmente essa pessoa foi ambiciosa, essa pessoa buscou se expor, sair da zona de conforto, essa pessoa ela tinha uma certa disposição em pagar o preço, em fazer o que tinha que ser feito. Essa pessoa provavelmente buscou mentores, pessoas que pudessem ajudar ela. Essa pessoa provavelmente foi humilde, se manteve estudando, se manteve em atividade. Ela fazia o que era atividade prioridade. E aí, quando ela começa a construir um certo resultado, é muito comum a pessoa pegar e sair 100% do campo, essa pessoa parar de estudar, essa pessoa parar de buscar mentores, achar que ela já é autossuficiente. E aí é o começo da queda, né? Fato. Então toma muito cuidado.
para que você se mantenha na mentalidade de crescimento, para que você se mantenha se expondo. Afinal de contas, é o que todos nós sabemos. O propósito da vida é multiplicar, é dar frutos, é construir mais, impactar mais. Não é sobre o resultado que você tem, mas sobre a pessoa que você se torna. É aquela história, né? Se atingir uma montanha, busca a próxima mais alta. Por quê? É pela ganância, é o dinheiro pelo dinheiro? Não, é para que você possa se tornar uma pessoa maior e melhor, né? Então esses desafios, eles vão justamente nos lapidando. E é muito maravilhoso, né, para quem já é pai, mãe, entender que os nossos filhos estão nos assistindo. E mesmo para quem não é pai, não é mãe, tem pessoas te assistindo, tem pessoas se inspirando em você. E as suas ações falam tão alto que ninguém escuta o que você fala. Então, quando você deixa, por exemplo, de buscar um objetivo pelo que alguém está falando, ou por comodidade, ou por medo, entenda, é desafiador mesmo você enfrentar isso. Eu concordo contigo. Só que a grande chave que você precisa pegar é que não é só sobre você. Se você não enfrentar isso, você está perpetuando isso para as pessoas que te amam e que estão te assistindo. Então toma muito cuidado para que você enfrente os novos desafios com a visão, com a clareza, com a paixão de estar multiplicando não só na sua vida, mas nas pessoas que te amam e que estão te observando. E aí eu venho a uma outra temática. Pessoal, para quem não sabe, os temas do podcast eu trago muito vinculados às perguntas que vocês mandam na caixinha de pergunta, tá? Então, quase toda semana eu abro ali caixinha de pergunta voltada ao podcast. Então, aproveitem para mandar as perguntas. Lembrem-se, né, gente, de verdade, hoje o programa de mentoria que eu mais vendo, ele custa R$120 mil. E nesse podcast eu trago muita coisa que tem lá, gratuito. Então, se você conhece alguém que está criando o próprio programa de mentoria, que já tem o próprio programa de mentoria e está buscando escalar resultado, compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que pode ser de extremo valor para as pessoas, tá bom? E aí, pessoal, eu venho aqui a uma outra temática. Muita gente fala assim, Léo, mas você não está entendendo, você está falando aí de 120 mil, você está muito louco, o meu público não paga caro. E é muito comum eu ouvir isso, né? Pô, porque advogado não investe, porque dentista não investe, porque tal profissão não investe. E pessoal, é óbvio que a precificação, né, é óbvio que o valor da sua mentoria, ele tende a vir muito vinculado ao potencial de ROI que ela tem. Então, quanto mais retorno sobre o investimento, obviamente mais caro você consegue cobrar. Eu falo que não tem mentoria cara ou barata. Se eu cobrar 2 milhões numa mentoria e voltar 10 milhões, tá maravilhoso. E se eu cobrar 10 mil numa mentoria e não voltar nada, tá péssimo. Então não é sobre ser caro ou barato, é sobre dar ROI ou não. Aí você fala, Léo, mas o meu trabalho é mais subjetivo, ele é, sei lá, de psicologia, de desenvolvimento pessoal. Ok, eu acredito primeiro que quanto mais você conseguir tangibilizar o ROI, melhor. E entender que, pô, Léo, eu vou ajudar o seu filho a dormir melhor. Ok, quanto vale uma noite de sono? Pô, gente, eu tenho 2 filhos. E de verdade, uma noite mal dormida com certeza me gera um prejuízo de, pô, se a gente fatura aí 1,2 milhão mês, desculpa, em 30 dias, se fosse fazer uma conta de padaria, dá 40 mil por dia. Vamos falar que eu perco metade da minha produtividade, uma noite de sono mal dormida me gera um prejuízo de, sei lá, 20 mil reais. Então, se eu tiver um programa aí, eu tô esse potencial cliente, né? Para que eu tenha boas noites de sono, porra, maravilhoso, entendeu? Então, quanto mais você conseguir tangibilizar, mais caro você consegue cobrar. E aí entra um outro ponto. Se você vender para uma pessoa que ganha, sei lá, R$1.200 por mês, o dia dela vale R$40. Então, entregando a mesma coisa para mim ou para ela, dá muita diferença o quanto vai fazer sentido a pessoa investir. Tá entendendo o que eu quero dizer? E em paralelo a isso, cuidado para não usar como desculpa, porque é o que eu estava dizendo para vocês. Então eu conheço gente, por exemplo, que é dentista e fala assim, não, porque dentista não paga caro. Já me conectei com várias pessoas. Não, dentista não vai pagar 6 mil na mentoria. Pô, mano, mas o Geres, que começou recente, no primeiro mês fez venda de 15 mil para dentista. Eu conheço gente vendendo mentoria para dentista por 100 mil. E aí? Será? Então, gente, eu acho que volta naquilo que eu tava falando, sabe? Ter essa humildade de olhar e falar assim, não, cara, beleza. Dá para fazer, o que eu preciso mudar, sabe? Eu acho que apontar um pouco mais, olhar um pouco mais pro espelho
entender que, cara, provavelmente tem como, entendeu? A questão é buscar a solução. E aí quando eu falo em buscar a solução, eu vejo que tem muita gente que busca a solução errada. E aí ela se frustra e alimenta quase que um vício emocional, né? A pessoa fala assim, não, porque eu quero vender mentoria. Maravilhoso que você quer vender mentoria. A grande questão aqui é o como. Quais são as possibilidades que você tem? Aí a gente olha e fala, pô, legal, dá pra buscar um lançador. Vou fazer um lançamento digital. Gente, lançamento digital? Ok. Quais são as possibilidades? Você vai ou contratar um lançador foda, que vai te cobrar 100, 200 mil reais de uma implementação, e mais 50% do seu negócio, ou talvez você olhe e fale assim, não, Léo, você tá doido, não é assim não, o cara me ofereceu para fazer meio a meio de graça, ele não vai cobrar nem implementação. Aí eu te pergunto, será que esse cara que topou um meio a meio de graça com você, que também é um iniciante, será que esse cara tá preparado? Será que se ele realmente fosse muito bom, ele ia topar esse tipo de negociação? É óbvio que não, gente. Você tá sendo cobaia dele. E se para você tudo bem, maravilhoso. Eu acho que existem momentos, existem níveis de negócio, mas é que eu vejo pessoas muito bem-sucedidas que pela ignorância de não querer investir numa boa mentoria, acabam indo para esse caminho. Acabam batendo cabeça por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, patinando por decidir errado, decidir de forma mesquinha. Então, você quer lançar? Vai lançar. Contrata um cara bom e vai. Só que é muito caro. No sentido de, porra, 50%. Então, a gente tá falando, se você fizer 100 mil por mês, a gente tá falando de 1 milhão e 200 no ano, você vai meiar isso, é 600 mil mais implementação. E aí? Será que não é muito mais barato você comprar mentoria? Aí você pega e fala assim, pô, mas eu fui numa agência e lá na agência eles vão me direcionar, eles não vão cobrar 50% e vão fazer por mim ainda. Eles cobraram um fixo um pouco alto, tal, mais ou menos a mesma coisa da mentoria. Mas lá na agência eu não vou ter que fazer nada. Aí eu te pergunto, será que a pessoa que está fazendo por você, ela tem real lastro para fazer por você? Gente, pensa aqui comigo. Se a pessoa que está executando as reuniões de venda por você, se ela realmente fosse tão boa assim, será que ela estaria? Então, vamos lá, né? A agência está te cobrando, sei lá, 6 mil por mês para fazer tudo, inclusive as reuniões de venda. Então, quanto que está sobrando para esse vendedor? Gente, de verdade, se esse vendedor fosse bom mesmo, fosse trabalhar no mercado imobiliário, numa Prudential da vida, sei lá, ele podia estar fazendo 30 mil, 40, 50. Então, provavelmente, se essa agência está topando esse tipo de negociação, entra na mesma coisa, porque ela tem ali algumas pessoas não tão preparadas executando por você. Você acha que existe uma linha de raciocínio, tem um churn gigante, você nem sabe o que está acontecendo nos bastidores. Então, o que eu quero trazer aqui como frigir dos ovos é... Lembra do que eu falei do bico? Se você for levar como bico, é resultado de bico. Aí não vale a pena, você fica com a sua família e não faz. Agora, se você quer profissionalizar o seu negócio, você quer levar como um negócio, é óbvio que vai dar trabalho. Não tem como. Sabe, às vezes você fala, ai, Léo, mas vou ter que fazer reunião de venda? Vai ter que fazer. Ah, não quero fazer, então continua como você tá, entendeu? Eu acho que tudo é assim na vida. Ah, eu quero emagrecer, mas não quero fazer dieta. Porra, então não tem o que fazer, então fica do jeito que você tá. Então, eu tô trazendo essa visão para que você reflita sobre todas as áreas da sua vida, porque é assim, é o que eu penso. Porra, tô focado, eu quero melhorar meu relacionamento com Deus. Mas se eu quero manter minha rotina do jeito que tá, não vai rolar. Não dá, não tem como. Simples assim. Então, quando a gente começa a ter essa visão mais racional de mundo, tudo fica mais simples. A gente para, inclusive, de se apoiar em histórias que a gente conta. Porque é muito sobre as histórias que nós contamos. Então, quando a gente começa a compreender isso, pô, Léo, mas você não sabe de onde eu vim, você não sabe das dificuldades que eu passei. Tudo bem, eu sei, eu entendo, é difícil, eu nem imagino a dor que você sentiu. Mas a real é que a lei do semear permanece. É uma lei, igual a lei da gravidade. Estou aqui no 6º andar. Se eu pular, dá para eu cair para cima? Não dá, porque é a lei da gravidade. E eu concordando ou não, é assim. A lei do semear é, se você não plantar, você não vai colher. Ah, mas eu vim de uma origem sofrida. E, putz, foda, né? Eu entendo, tal, mas se você, mesmo vindo de uma origem sofrida, se não tiver plantio, não tem colheita. É simples assim. Então, eu acho que esse shift na mentalidade é algo extremamente importante. E aí você olha, começa a olhar para o seu negócio de mentoria e falar, cara, vamos lá então. Então eu estou decidido, eu quero um método, eu quero clareza, tempo é vida. Aí sim você vai pegar alguém que já passou pela jornada e que agora pode te direcionar, e que agora pode te guiar
Aí beleza, a partir do momento que você decidiu comprar uma mentoria, como que você vai selecionar o mentor? Princípios, valores, entender se a metodologia da pessoa cabe na sua rotina, se a pessoa realmente tem know-how, se ela já gerou transformação. Então acho que esse é o ponto-chave. E no fim das contas, gente, eu vejo que tem muita gente que se apega a desafios que são futuros. Tipo, pô, Léo, mas eu queria estar mais pronto, com as coisas mais formatadas, amigo, mas é por isso que tem que começar logo. Eu quero estar no momento mais adequado, tempo é vida, aproveita o timing, sabe? Começa mesmo que com pequenos primeiros passos. Então, esse episódio de hoje, eu quis e eu quero realmente trazer essa mentalidade, essa clareza, para que você entenda onde você está, para onde você quer ir, que tem um como chegar, que tem um preço a ser pago, que existe um propósito de multiplicação, né? E que vale muito a pena a jornada. Eu acho que essa é a visão. Só que, obviamente, para isso é necessário que você dê um passo. Certo? Pessoal, o episódio de hoje foi mais curto. Eu espero que tenha agregado. Hoje eu tenho um workshop junto com o nosso querido Caio Carneiro. Então estou agilizando as coisas aqui. Para você que assistiu esse episódio até o final, como eu disse, e conhece alguém que está no mercado de mentorias, compartilhe esse episódio, ativa o sininho, dá aquela curtida maravilhosa, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo bom por vir, tem muita surpresa chegando, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo episódio.